Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os quais tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, diziam que tinham sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos chamados a contemplar o mistério redentor de Cristo. Mas será que realmente eu tenho contemplado a palavra de Deus, meditado? Será que eu tenho compreendido qual é este mistério que nós somos chamados a compreender? Ou será que nós realmente entendemos qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Uma amiga de Cuiabá sempre me disse, de vez em quando nós conversamos sobre algumas realidades da busca de santidade, ela dizia, como ela é jovem: Padre, roubaram os meus sonhos de santidade. Padre, olha para a juventude, já não sonham mais com a santidade de Deus, a catequese já não fala mais sobre esta busca de santidade, as famílias hoje já não leem a história dos santos para os filhos, mas muitas crianças, muitos jovens desejam ser super-heróis. E infelizmente hoje, muitos super-heróis que nós vemos por aí estão sendo reescritos de uma forma que leva a pessoa ao erro. Onde eles repaginam
a característica de um super-herói, levando as pessoas a acreditar em falsas ideologias, assim como a ideologia de gênero e tantas outras realidades. E podemos afirmar, roubaram sim o sonho dos jovens e de cada um de nós em relação à santidade de vida. As nossas pregações muitas vezes não levam as pessoas a trilharem um caminho de santidade. As pregações que nós ouvimos por aí muitas vezes não levam as pessoas a quererem a contemplar Jesus Cristo, o ressuscitado que está nos céus e que um dia virá a julgar a cada um de nós. Por causa de tantas ideologias que vão surgindo dentro da igreja, tantas falsas doutrinas, isso tem confundido a cabeça dos fiéis. Ontem eu dizia a um sacerdote, padre, nós vivemos em tempos difíceis. Se não bastasse a pandemia, para muitas realidades, mundo afora, eu não digo somente do Brasil, mas Deus não é essencial. Com todo esse critério que se tem em relação à questão da quarentena, do fechamento, do lockdown, nem sei pronunciar direito, Deus não é essencial na visão de muitos. Há um tempo atrás, Nietzsche já decretou, de forma errada, que Deus estava morto e desde então, a partir de falsas ideologias, a sociedade vem querendo excluir Deus da vida do povo e por isso estão roubando os sonhos de santidade das nossas crianças e dos nossos jovens. Mas ainda há esperança, porque existe uma minoria dentro da igreja que luta pela santidade de vida, e digo que não é uma minoria, porque muitos pensam assim. Uma boa parte dos fiéis católicos apostólicos romanos lutam pela santidade de vida. Tanto é que muitos leigos hoje tem mais conhecimento da doutrina da Igreja Católica do que os padres e bispos, infelizmente. É uma profunda verdade. Enquanto há pequenas células surgindo de liberalistas, assim como nós vemos na Alemanha, padres e bispos que querem, erroneamente, a bênção da união homoafetiva. E a Igreja, o Vaticano, por meio do magistério, decretou que não se abençoa o pecado. Você que é católico, que deseja a santidade de vida, que porventura traz esta tendência em si, há possibilidade de você ser santo, sim. Assim como eu, padre, assim como os casais, na sua forma de vida, são chamados à castidade, você também, para alcançar a santidade de vida, é preciso lutar pela castidade de vida, pela santidade, através da vivência da castidade. Por isso a Quaresma, que hoje nós vivemos e o mundo inteiro está sendo obrigado a viver esta quarentena, este tempo forte de pandemia, é chamado a conversão de vida. E para nós católicos, o termo quaresma, quarentena, tem um apelo muito mais forte, porque é tempo favorável para darmos passo no caminho de conversão e no caminho de santidade de vida.
abrindo-nos a possibilidade de verdadeira transformação, mas não qualquer tipo de transformação. É assim que nos preparamos para celebrar plenamente a Páscoa. Uma profunda e consciente conversão de vida. Uma consciente e profunda conversão de vida. Uma conversão que vem de dentro para fora. Uma conversão que brota do coração, que transforma o meu coração e a minha vida, me levando ao testemunho de vida, porque isto falta dentro de muitas realidades na igreja. O testemunho de vida. Temos muitos e bons, excelentes pregadores da palavra, conhecedores da doutrina da igreja, que falam muito bem sobre a realidade, mas na vida pessoal diária, aquilo que se é pregado não condiz. Por isso nós somos chamados a uma verdadeira conversão de vida, meus amados irmãos. Principalmente a mim, como padre, sacerdote, como consagrado, membro de uma comunidade de vida, e assim como você, que é batizado, que se diz católico, mas não basta se dizer, não basta dizer que é, porque dizer e ser é muito diferente, é preciso deixar que a sua vida diga por si mesmo. Veja, meus amados irmãos, a sincera conversão comporta genuína assimilação da palavra de Deus, assimilação. A palavra de Deus precisa ser traduzida a partir da minha vida, a partir do meu exemplo, a partir do meu testemunho. É preciso deixar que a palavra de Deus transformar o meu interior. Veja, a partir do Evangelho, Jesus é o modelo de obediência pelo sofrimento. Será que nós já não estamos sofrendo muito por causa da pandemia, por causa de tantas situações que você vive, porque não é só a questão sanitária que vivemos, mas você tem, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, os problemas, de saúde que cada um traz, as situações financeiras, porque com a realidade sanitária que vivemos, muitas pessoas estão em estado de miséria, e muitos ainda não conseguem enxergar esta seriedade, preferem ficar discutindo em redes sociais por causa disso ou daquilo, enquanto muitos jovens preferem fazer festas clandestinas. O sistema de saúde está superlotado, está defasado, e nós vamos ver que a partir desta semana muitas notícias difíceis vão chegar até nós, porque está faltando medicamento e insumos, principalmente na dimensão da intubação. Já chegam-nos notícias de pessoas sendo entubadas sem a anestesia, tendo que ser amarradas em muitas cidades e estados do Brasil. E será que nós não estamos enxergando a dor deste êxodo que nós estamos vivendo? Infelizmente, muitos olham para os noticiários, em vez de dobrarem os joelhos para rezar, porque é um tempo forte que nós católicos somos chamados a viver, de oração e de intercessão, preferem reclamar, falar de coisas que não entendem. Com esse advento da pandemia e da crise social que hoje nós vivemos, nós vemos aí na internet muitas pessoas se tornando especialistas em economia, em medicina, em
infraestrutura, em gestão, mas são apenas falácias. Falácias, porque na verdade não entendem do que estão falando e onde vão surgindo as fake news. A conversão sincera comporta genuína assimilação da palavra de Deus na obediência, a obediência ao Evangelho, a obediência a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o modelo de obediência pelo sofrimento, pois mesmo sendo Filho de Deus, Ele se fez obediente até a morte, morte de cruz, para nos salvar, para nos resgatar. E talvez assim como os gregos do Evangelho, hoje você anseia em ver Jesus, porque nós queremos ver Jesus, é um anseio da nossa alma, é um anseio do nosso ser, porque Deus incutiu no nosso coração, Ele escreveu no nosso coração, no nosso DNA, esse desejo de santidade, esse desejo por Ele. Ele escreveu em nosso coração as suas leis, por isso existe esse anseio em querer algo melhor, querer algo melhor. Por isso existe esse vazio que muitas vezes nós não conseguimos preencher com as coisas do mundo, e sempre, quanto mais buscamos o prazer mundano, quando mais buscamos a riqueza, quando mais buscamos o primeiro lugar, este vazio vai continuar vazio, porque só Deus pode preencher. Enquanto nós não deixarmos que a palavra de Deus se assimile em nosso coração, em nossa vida, vai existir festas clandestinas, vai existir pessoas querendo negar a Deus, vai existir pessoas decretando a morte de Deus, mas Deus não está morto, Deus está ao nosso lado. Talvez até você que está me ouvindo, diante do desespero que hoje a sociedade vive, você está trancado, com medo dentro de casa, já não reza mais. Você que era um homem, uma mulher de oração, já não reza mais. Você, homem e mulher de Deus, já deixou de confiar na providência de Deus, mas Deus nunca abandona aquele que clama e suplica, e por isso nós precisamos rezar, aprender a rezarmos como salmista. Se você quer aprender a rezar, buscando a vontade de Deus na sua vida, comece a rezar por meio dos salmos, porque o salmo de hoje nos ensina: criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. E para que o meu coração seja puro, eu preciso deixar que a palavra de Deus seja assimilada no meu coração e na minha vida. Eu preciso deixar que a palavra de Deus transborde do meu coração através do testemunho de vida, indo ao encontro daqueles que mais necessitam. Veja, o anseio por ver Jesus, manifestado pelo grupo dos gregos, que foram a Jerusalém, conforme vimos no Evangelho de hoje, reflete o mesmo anseio que todos nós trazemos no nosso coração. O mesmo anseio que todos nós trazemos em nosso coração. Como nos lembra o próprio Catecismo da Igreja Católica, o desejo de Deus está inscrito no coração do ser humano. Só em Deus encontramos a verdade e a felicidade que não cessamos de procurar. A participação de Filipe e André na vida daqueles gregos, ou seja, a participação de Filipe e André no Evangelho de hoje, nos recorda que nós também devemos viver e trazer para a nossa vida o mesmo papel dos apóstolos e discípulos de Jesus, levar as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para encontrar com Jesus não é necessário vê-lo, tocá-lo, não é necessário que Ele apareça na nossa frente em carne e osso, mas nós somos chamados a confiar no amor e na misericórdia de Deus, porque a fé católica, a fé da Igreja Católica Apostólica Romana não é pautada e baseada em sentimentos e milagres.
Os sentimentos da presença de Deus e os milagres que Ele realiza na nossa vida é consequência da nossa busca pela vida de santidade. E aquele que confia em Jesus e o aceita verdadeiramente, coloca em prática o Evangelho, vive a doutrina da igreja, não deturpada como muitos apresentam, pelo lado liberalista ou pelo lado rigorista, mas quando nós vivemos a verdadeira tradição da igreja, a verdadeira doutrina da igreja, nós somos chamados a testemunharmos a verdade. Ou seja, a partir da vivência do Evangelho e da doutrina da igreja, do testemunho de vida, assim como Filipe, assim como André, nós seremos capazes de levar as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo e levar Jesus Cristo às pessoas através do testemunho de vida, ao qual todo batizado é chamado. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos santos assim como Ele é santo. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças para romper com a vida de pecado e buscar colocar em prática a santidade de vida, que é seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E desta forma, vivendo o Evangelho, seguindo o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguiremos alcançar a santidade de vida e, através da santidade de vida, nós iremos transformar a humanidade. Nós, batizados, somos chamados a devolvermos o sonho de santidade para as crianças e para os jovens. Eu, padre, os bispos, o Santo Padre, o Papa, você batizado, você que faz parte de uma pastoral, de um movimento, você é chamado a testemunhar com a sua vida o nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas obras e a partir da sua vida de oração. Porque uma fé sem obra é uma fé vazia, não tem sentido. E a obra que nós somos chamados é praticarmos o testemunho de vida, praticarmos o Evangelho, praticarmos a doutrina da igreja, seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, saber que o caminho de Jesus nos leva à cruz, mas não há ressurreição sem cruz, não há ressurreição sem sofrimento. Então, diante da dor, diante do sofrimento, nós somos chamados a olharmos para a cruz de Jesus e percebermos que Ele também sofreu por nós e que Ele está ao nosso lado e que Ele deseja que nós peçamos os meios necessários para a nossa santificação de vida. Como? Assim como o salmista de hoje nos ensina: criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Esta é a oração que o Senhor vai ouvir e ainda vai nos agradecer, porque nós estamos pedindo os meios necessários para a nossa santificação de vida. Pedir os meios necessários para que nós possamos testemunhar o Evangelho. Pedir os meios necessários ao Senhor para que nós possamos romper com as nossas tentações. Pedir ao Senhor as graças simples ou as graças especiais para que nós possamos voltar àquilo que nós éramos quando nós fomos batizados, santos. Porque quando nós fomos batizados, nós recebemos uma graça que nenhum outro ser que não foi batizado não recebe, a graça santificante. E por isso nós devemos desejar a voltar para o Senhor, romper com a vida de pecado, porque o pecado rouba de nós esta graça santificante. Por isso nós somos chamados a estarmos em um mínimo de estado de graça possível, mas lutarmos para estarmos em graça diante de Deus, para podermos testemunhar para a sociedade, para as crianças, para os jovens, que é possível sim ser santo e imitar a nosso Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.